Oi, sétimo ano. Espero tudo estar bem com todos. Aqui, a nossa aula hoje, ela vai ser pequenininha, mas não esquecendo que após a aula, tente fazer os exercícios. Então não é só assistir um videozinho de uns 10 minutinhos e pronto, né? A gente já combinou isso sempre. Depois tem a resolução dos exercícios, sentar e praticar o que eu expliquei na aula. A aula de hoje, vocês vão ver que nós vamos falar de ângulos opostos pelo vértice. E nós já falamos sobre isso em uma das aulas aí da sala virtual. Não foi? Da semana passada. Então, quem tá ligado aí, viu que eu já introduzi esse conteúdo na sala virtual. Eu vou só reforçar, porque às vezes passou aquele dia, né? A gente já viu outras coisas depois e o aluno fica perdido. Então, vou reforçar o que eu expliquei na aula lá da sala virtual, tá? Nós hoje vamos falar de ângulos opostos pelo vértice. Tem essa siglazinha aqui, ó, OPV, que quer dizer opostos pelo vértice. Eu já vou adiantar para vocês que os ângulos, quando eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Congruentes, vocês já sabem o que significa também, né? Tem a mesma medida, são iguais. Então, o ângulo que é OPV do outro ângulo, eles têm a mesma medida. Se um medir 40 graus, o OPV também vai medir 40 graus, tá? Se um medir 128 graus, o OPV dele também vai medir 128 graus, ok? E aí por diante. Então, eu vou mostrar um desenho aqui. Aqui a gente tem duas retas, tá? A gente tem essa reta aqui horizontal e essa reta aqui inclinada. Aí elas cruzaram no ponto O, tiveram um ponto de encontro. Com esse cruzamento, houve a formação de 4 ângulos. Teve esse ângulo de 45 graus, tem esse ângulo preto aqui que eu estou marcando, tem esse outro azul e vai ter esse outro preto aqui também. Vocês podem reparar que quando eu desenhei todos os ângulos, os 4 ângulos juntos formaram uma circunferência completa, fechou um círculo. E a gente sabe que uma circunferência completa, ela tem quantos graus? Vocês já sabem. Para quem esqueceu ou não sabe, uma circunferência completa tem 360 graus. E por que eu estou falando isso aqui? Porque isso vai ajudar muita gente na hora de identificar os outros ângulos. Como tem 4 ângulos formados aqui, e nós temos um valor só de 1, através desse 1, nós vamos descobrir todos os outros 3 e conferir se realmente vai fechar 360 graus. Por isso que é importante saber sobre o 360 graus, tá? Então aqui, ó, esse ângulo de 45 graus, ó o vértice aqui. Esse ângulo azul aqui de baixo é o OPV dele, é o oposto pelo vértice dele. E aqui, ó, e quando eles são opostos pelo vértice, o que eu falei que eles são? Congruentes, né? Então, se aqui é 45 graus, esse azul aqui também é 45 graus. Então, nós já temos, juntando esses dois, nós já temos 90 graus. Agora, vamos encontrar os ângulos pretos aqui? Esse ângulo preto aqui. Vê se vocês concordam comigo. Se eu juntar esse azul com esse preto, os dois juntos formam um ângulo raso, ou de meia volta, que nós já conhecemos em aulas anteriores. Que o ângulo de meia volta, ou ângulo raso, mede 180 graus. Então, juntando esses dois aqui, tem que dar 180. Como aqui já é 45, aí eu tenho que fazer 180 menos 45. É só você fazer a continha no cantinho, ou alguns alunos têm facilidade de fazer a cabeça, né? Aí nós vamos encontrar que esse ângulo aqui vai ter 135 graus. 135 mais 45 fecha os 180. E esse ângulo preto aqui, ele é oposto pelo vértice desse outro preto aqui de baixo, ó. Tá um de frente pro outro, ó o vértice aqui. Então, como eu já falei que opostos pelo vértice são iguais, então esse preto aqui também, ele vai ser 135 graus. E a gente pode tirar a prova, né? Os 4 juntos formaram uma circunferência que é 360. Então, 135 mais 135 dá 270. Ó, 45 mais 45 dá 90.
Aí se eu fizer 270 mais 90, vamos somar aqui. 0 mais 0 é 0, 9 mais 7, 16, vão 1 e 2, 3. Olha lá, fechou os 360 graus certinho aí. Então tá tudo correto, tá? A palavrinha congruentes, vocês também já conhecem, ela não é novidade. Ser congruente é ser igual, ter a mesma medida. E o símbolo de congruente é essa igualdade tripla aqui, né? Então eu vou escrever esses ângulos que eu representei aqui como ângulo e aplicar o símbolozinho para vocês verem como que fica. Ó, esse ângulo de 45 graus aqui, ele é o ângulo AOD. Então eu vou falar aqui AOD, o chapéuzinho em cima de onde está tendo a formação do ângulo, né? E quem que é o congruente dele? É esse outro aqui, que é o BOC. Esse vértice aqui é o vértice O. Então um pouquinho tampado aqui, mas tem um vértice O aqui. Então aqui eu vou colocar BOC. Chapéuzinho no O, para mostrar que é no vértice O que está tendo a formação do ângulo. E aí eu vou falar que o ângulo AOD é congruente do ângulo BOC, tá? Então tá aí a aplicação do símbolo de congruente. Vamos pegar esse ângulo de 135 graus aqui. Quem é esse ângulo de 135 graus? É o ângulo AOB. Então eu vou falar que o ângulo AOB, chapéuzinho no O, porque o ângulo está formado aqui no vértice O. E quem que é esse outro ângulo preto aqui, ó? É o ângulo COD ou DOC. Isso tanto faz, tá, pessoal? Então eu vou colocar COD, chapéuzinho O. Então esse ângulo preto é igual a esse ângulo preto, ou seja, eles são congruentes, tá? Esse ângulo é congruente desse aqui. Então aqui eu tô só mostrando para vocês a aplicação do símbolozinho de congruente, falar que os ângulos são congruentes. Às vezes nos exercícios que vocês forem fazer, às vezes pode aparecer esse símbolo lá no enunciado e o aluno fica sem saber. Então não esqueçam, está dizendo que é igual, tá? Que tem a mesma medida. Algumas palavrinhas que vão aparecer na resolução de exercícios aí e que vocês já conhecem, eu já expliquei, mas que vão aparecer e eu vou reforçar. Bissetriz. Bissetriz, a gente já falou um tanto de bissetriz aí nas aulas para trás. Bissetriz é um segmento que parte o ângulo ao meio, né? Então, se o ângulo tem 45 graus, por exemplo, a bissetriz seria traçada aqui no meio, ficaria 22,5 para um lado, 22,5 para o outro, tá? 22,5 com 22,5 fecha os 45. Então, sempre lembra, a palavra bissetriz, ela parte ao meio, mas ela que às vezes o aluno fala só assim, ó, bissetriz é que divide ao meio, mas divide quem? O ângulo. A gente trabalha com bissetriz só em ângulo. Não é qualquer coisa que partir no meio que é bissetriz, é partir o ângulo ao meio. Então, nos exercícios vai aparecer essa palavra aí, na lista que vocês vão fazer daqui a pouco. Então, já lembro, parte o ângulo ao meio. Complementares e suplementares. Nos exercícios aí que vocês forem fazer já, vai aparecer essas palavrinhas também. Vão relembrar que nós já falamos sobre isso? Ângulos complementares é quando os dois ângulos juntos somam e dá 90 graus. E suplementares é quando os dois juntos somam e dá 180 graus. Um exemplo, esse 135 graus mais esse azul de 45 graus, se eu juntar eles dois, dá 180. Então, eu posso falar que esse ângulo aqui, ó, AOB e esse ângulo AOD, que eles são ângulos suplementares, porque os dois juntos formam 180 graus. Agora, se você juntar dois ângulos e a soma der 90, aí eles são complementares. Então, essas palavrinhas vão aparecer nos exercícios aí. Então, já estou lembrando o que é. A única coisa que vocês ainda não viram são os ângulos correspondentes. E tem um exercício aí na apostila, que inclusive é o exercício 4, que lá no final dele vai falar sobre ângulos correspondentes. Então, eu já vou fazer o desenho aqui e mostrar para vocês o que é ângulos correspondentes, porque quando chegar lá no exercício, vocês não vão ter dúvida, tá? Não vão ter dificuldade. Então, eu vou mostrar aqui. Só isso aqui que é novidade para vocês, que eu vou mostrar agora. Aqui, então, eu tenho duas retas paralelas. Paralelas são retas que não se cruzam, né? Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma outra que a gente chama de transversal, que é uma reta inclinada.
Aí quando eu tenho essas duas paralelas cortadas por essa transversal, tem o surgimento de 8 ângulos aí. Repara para vocês verem. A, B, C, D, E, F, G, H. Ó, aproveitando o desenho aqui e reforçando. O ângulo A é oposto pelo vértice do C, então eles têm a mesma medida. O ângulo B é oposto pelo vértice do D, então eles têm a mesma medida. O ângulo A junto com o B forma meia circunferência, um ângulo raso, que é 180 graus. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, tá? O ângulo E é oposto pelo vértice do G, então eles têm a mesma medida. O ângulo F é OPV, oposto pelo vértice do H, então eles também têm a mesma medida. O E junto com o F, os dois juntos, formam meia circunferência, 180 graus. Mas então vamos falar dos ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eles também são isso aqui, ó. Os ângulos correspondentes, eles também são congruentes. O símbolo de congruentes é igualdade tripla, tá? Então, como que a gente descobre o ângulo correspondente? São ângulos que eles vão estar no mesmo lado. Então, aqui, ó, BCFE. Algum deles, né? Os 4 não. E eles vão estar um interno e um externo à reta. Ou seja, esse ângulo B que eu estou marcando aqui, ele está do lado de fora. E esse ângulo F aqui, ele está do lado de dentro, está entre as retas, ó. O G e o B, eles estão pelo lado de fora. O C e o F, eles estão pelo lado de dentro, tá? Então, quando a gente tiver um ângulo externo e um ângulo interno, na mesma direção, não pode ser o B com o E, por exemplo, que aí eles não estão no mesmo lado. Aí a gente fala que eles são correspondentes, tá? Então, eu posso representar assim, ó, o ângulo B, ele é congruente do ângulo F. Então, aqui, ó, congruente do ângulo F. Olha o símbolo de congruente. Quer dizer que é a mesma medida. Tem outra aqui. O ângulo C, ele está na parte interna das retas. Mas o ângulo G, ele está na parte externa. Um interno e um externo, mas no mesmo lado, eles também são correspondentes. Então, C com o G, então o ângulo C é congruente do ângulo G, porque eles são correspondentes. Então, C correspondente são ângulos que são congruentes. Esse é o símbolo de congruente, a igualdade tripla. E para ser correspondente, eu estou mostrando aqui como que eles são. Agora, vamos olhar do outro lado da reta? Vamos olhar desse lado direito aqui? O ângulo A está externo, o ângulo E está interno. Um externo e um interno no mesmo lado, eles são correspondentes. Então, quer dizer que eles são congruentes. O ângulo A é congruente com o ângulo E. Aqui, ó, o ângulo A é congruente com o ângulo E. E o ângulo D, ele está interno e o H está externo. E no mesmo lado. Um interno e um externo, D e H, então eles também são congruentes. D e H, tá? Então aí, são congruentes e são correspondentes. Então tá explicado aí o que são ângulos correspondentes. A hora de fazer o exercício 4 lá, se surgir a dúvida, confundir, não entender o que a apostila está mostrando, volta o vídeo aí, né? Volta aí e assista novamente essa parte aí, porque aí vai ficando mais fácil. O bom do vídeo é isso, né? Que a gente pode voltar e ir tirando as dúvidas. Como eu combinei com vocês, o vídeo de hoje é pequeno, mas na página 54 e 55 da apostila, volume 2 ainda, a gente está quase acabando, tá? Semana que vem a gente fecha essa apostila. Vocês vão fazer para mim os exercícios de 1 a 5. Não são muitos exercícios não, mas tem alguns que tem letra A, letra B, letra C, aí tem muita coisa para fazer. Mas a maioria é envolvendo o OPV, né? Oposto pelo vértice, que é coisa rápida de fazer. Ok? Então, o nosso combinado agora é sentar e resolver esses 5 exercícios, que numa próxima aula a gente faz a correção. Bom trabalho!